Senhoras e senhores, buenas! Estou gravando este vídeo para complementar um texto que já está disponível no meu blog sobre o conjunto de ferramentas Radari 2, que é um framework de análise binária. Esse é um vídeo introdutório focado para todos os usuários que já tentaram e não conseguiram fazer absolutamente nada na ferramenta. A gente vai analisar e modificar de forma muito rápida um arquivo binário de 1999 do jogo Quake 3 Arena. Nosso objetivo nesse caso é eliminar a verificação pelo CD original. Eu escolhi esse executável para ajudar no fluxo de trabalho dentro da ferramenta, ao invés de ficar programando aquelas coisas muito simples que em 5 minutos a gente conseguiria resolver. Pois bem, eu já estou com o terminal aberto aqui, eu vou começar mostrando como abrimos a ferramenta sem nenhum arquivo binário como parâmetro, ou seja, nenhum arquivo para ser analisado, só para a gente mostrar 3 comandos bem simples e talvez os principais. Radari 2 hífens. Dessa forma conseguimos abrir a ferramenta sem nenhum arquivo como parâmetro. Bom, como padrão, é exibido então 2 linhas. A primeira é uma frase aleatória, que é chamada de Fortunes. Ela não tem nenhum propósito além de entreter a gente durante a abertura da ferramenta. E a segunda linha é a linha de comando interativa, sobre a qual a gente vai digitar todos os comandos da ferramenta. Lembrando que o Radari 2 não é uma ferramenta gráfica, ela só roda na bash do Linux, ou seja, na linha de comando mesmo do Linux. Existe uma versão gráfico da ferramenta, que na verdade é uma ponte entre a API gráfica do sistema operacional, já que é multiplataforma, e a linha de comando interativa do Radari, que é essa que a gente está vendo agora. Repare que entre colchetes há um endereço 0x0000000. Ele serve, na verdade, para mostrar a posição atual no arquivo binário. Como não abrimos nenhum, está todo zerado. 3 comandos simples. O primeiro, um inútil. FO, F-O, para imprimir essas frases aleatórias chamadas Fortunes. O segundo comando, que é de extrema importância, que vai nos auxiliar bastante durante este vídeo, durante o nosso trabalho, que é o ponto de interrogação. Ele é o menu de ajuda da ferramenta. Para cada ação na ferramenta, eles definiram como uma letra inicial, por exemplo, o A. Quando formos analisar um arquivo binário, começaremos o comando com A. E assim por diante até a letra I, por exemplo. Outro exemplo, que a gente vai obter informações do binário, então começa o comando com a letra I. E existem, além deste menu de ajuda, os subcomandos de ajuda, por exemplo, o A, ponto de interrogação, temos acesso ao submenu daquele comando específico, daquela ação específica. Pois bem, aprendemos 2 comandos, FO e o ponto de interrogação, e agora o mais importante, que é o que de sair. Eu tive muita dificuldade no começo para tentar desvendar que o que saía da ferramenta. Muito bem. Como fizemos anteriormente, deixa eu só limpar a tela aqui. Como fizemos anteriormente, Radari 2, hífen. Mas a gente pode simplificar isso. R2 é um link simbólico para o arquivo Radari 2, o binário da ferramenta. Então, R2, hífen, daria certo também. Vamos fazer o seguinte, eu tenho o arquivo binário com o qual a gente vai trabalhar aqui, que é o Quake 3, original.executável. É neste arquivo que a gente vai analisar e modificar todos os bytes com a intenção de acabar com a verificação, ou seja, craquear a verificação pelo CD original. Então a gente pode começar com o seguinte comando, que é o de cópia. Vamos copiar este arquivo e definir que já vai ser o craqueado. Então agora a gente pode trabalhar dentro dele R2 e o primeiro argumento sendo o próprio arquivo binário com que a gente vai trabalhar. Lembrando, como nossa intenção, além de análise, também é de modificação do conteúdo do arquivo, vamos acrescentar o argumento -w. Dessa forma, teremos permissão de escrita, de sobrescrever
o arquivo em questão. Vamos entrar na ferramenta para ser exibido então a frase aleatória e a nossa linha interativa com o endereço. Perceba que agora que acessamos o arquivo, o endereço já é outro, ou seja, ele recupera esse arquivo pelo entry point, o ponto de entrada de execução do binário. Como a gente pode confirmar essa informação? Através do primeiro comando de fato útil da ferramenta, que é a informação do entry point, do nosso ponto de entrada. Temos alguma dúvida? Busquemos i com ponto de interrogação e a gente vai ver aqui que é a informação do entry point. Então vamos apagar a tela, CLS para apagar a tela, muito simples. Temos aqui o endereço do ponto de entrada e vamos confirmar essa informação com o comando IE. E está confirmado. Aqui ele exibe com um ponto de entrada é este endereço. Se houvesse outros, serão exibidos aqui também. Nosso segundo comando útil para análise do arquivo é a informação da informação, ou I minúsculo e I maiúsculo. Dessa forma, será listada a grande parte das informações do binário em questão. Aqui não há muita novidade, sabemos que se trata do sistema operacional Windows, é para isso que foi projetado este binário. Em seguida, a classe dele, óbvio, é um x86 de 32 bits, então não há muito o que obter de informação, aliás, não há muita novidade, já que conhecemos a origem do arquivo. Agora, a gente pode fazer o seguinte, vamos apagar a tela, que tem um comando muito importante para todos os arquivos que baixamos na internet. Isso pode ser feito dentro do Radar também, eu sei que existem outras opções na linha de comando do Linux, mas com o comando IT, vamos exibir a assinatura digital deste binário em questão. Se vocês baixaram este arquivo no link fornecido na descrição ou também no texto do meu blog, vocês vão reparar que eu mostro essas informações por lá. Com qual propósito? O primeiro é, o arquivo que eu estou oferecendo a vocês para download deve ser o mesmo que vocês receberam aí. Então, a assinatura digital é por onde validamos se aquele arquivo não foi modificado durante o seu trânsito. Isso é extremamente importante, embora muita gente não ligue muito para isso, para qualquer arquivo que baixamos na internet de uma página de algum desenvolvedor ou de uma empresa. Algumas das estão disponibilizando inclusive todas essas informações na página de download do arquivo. É muito importante sempre validarmos. Muito bem. Então, com todos os comandos iniciais ditos, o que a gente pode fazer agora? Começar a trabalhar de fato no crack. Então, qual é o primeiro intuito? Vamos analisar o arquivo. No Radar, diferente de outras ferramentas como AIDA, Hooper, Pinary Ninja, a gente precisa realizar essa ação de análise do binário manualmente, ou seja, a gente precisa dizer ao Radar, olha, analise este arquivo. Por quê? Para facilitar toda a abertura do binário em questão. Quando a gente abre a ferramenta, o arquivo não é analisado por padrão. Sendo assim, a gente precisa analisar manualmente. Lá no texto do meu blog, eu especifico todos os motivos e razões o porquê os desenvolvedores do Radar adotaram essa postura de que o arquivo não seja analisado durante a sua abertura, diferente de outras ferramentas, como eu disse. Então, aqui precisamos realizar de forma manual. Existem 3 tipos de análise, na verdade, de um determinado binário. O primeiro deles é o superficial. Foi assim que eu adotei a nomenclatura. Então, ponto de exclamação, a gente vai ver que a primeira é analisar tudo, mas de uma certa forma. Por quê? Porque quando executamos o comando AA, é uma análise superficial. Acrescentamos um A, ou seja, o terceiro, já é uma parcial. Se analisamos, então, pela 4ª vez, serão executados outros subcomandos dentro dessa análise toda, que vai, claro, demorar ainda mais todo o processo de análise, só que mais informação vai estar disponível para você, usuário.
Então, por padrão, as pessoas costumam utilizar apenas o AA. Neste caso, a gente vai acrescentar mais um. Então, é uma análise parcial. Queremos dessa forma que o radar ele cruze diversas referências presentes no assembly durante o processo de desassemblar tudo e forneça essas informações para a gente. Veremos, com apenas o AA, executado apenas o comando de AA. Agora repare, com 3 As, ou seja, análise superficial, aliás, análise parcial, outros comandos serão executados dentro disso, que estão descritos entre parênteses, o AA, AAC, AAR e assim por diante. Esse é um processo um pouco mais longo e veja, este binário não é grande. Vamos conferir o tamanho dele? Como? Lembrando do comando de ajuda para que então seja exibido este comando para mostrar o tamanho do arquivo. Este binário tem 864 bytes, aliás, kilobytes. Então é um arquivo pequeno, menos de 1 mega, ele é muito pequeno. Imagine quando precisamos analisar um arquivo de 200 megas, o quanto tempo isso pode demorar, ou se não algum dump de algum outro arquivo da memória, que pode ter 1 giga, enfim. Em outras ferramentas isso seria um grande problema, porque a gente ia ter que esperar todo o processo de análise para que então comecemos a fazer isso instrução em instrução. Muito bem. Analisado o arquivo, vamos apagar aqui para ajudar as coisas e lembrar do nosso objetivo neste binário, que é acabar com a validação, a verificação pelo CD original. Antigamente, e em alguns sistemas isso ainda acontece, é exibida uma mensagem de erro. Executamos o atalho para acessar o jogo, no caso, e quando abrimos é exibida uma mensagem de não foi possível encontrar o CD no drive, ou não foi o jogo, o CD do jogo não está no drive do computador, ou seja, ele precisa desse CD para rodar e a gente quer acabar com essa validação e verificação. Então perceba que entre essas frases de erro há uma palavra-chave muito comum, que é a CD. Então a gente pode começar a partir daí, que é exibir todas as strings presentes neste binário e procurar exclusivamente pela alguma que lembre essa mensagem de erro que tenha CD. Então vamos começar com a exibição de todas as strings do binário. Como fazemos isso? IZ, que é o comando para exibir na tela todas as strings na seção data. Veja que existe um subcomando, que é o IZZ, para exibir então todas as strings do binário. Quando executamos IZ, ele nos pergunta se a gente quer exibir 4.264 linhas de strings. Não, definitivamente não queremos fazer isso. A gente quer filtrar. Assim como fazemos na linha de comando do Linux, a gente pode fazer aqui também através do comando grep. E o grep interno do radar é representado pelo til. Então, IZ, para exibir todas as strings, o til, para filtrar, e então a nossa palavra-chave CD. Perdão. Perdão, gente. Então, a segunda string que este comando retornou, veja, de 4.264 foram para 7 linhas. Existe um filtro bem grande nisso. A segunda string retornada é exatamente a mensagem de erro. O CD do jogo não está presente no drive. E entre essas diversas informações exibidas na tela, nós temos a terceira coluna, que é exatamente o endereço onde está essa string. A gente pode dar uma olhada através do comando print disassembly ou decorar em português mesmo. Imprima o disassembly de uma instrução
at ou no endereço, o arroba pode ser interpretado como no endereço, e o endereço correspondente ao da string, que é o 0x004be380. Então, lembrando, esse comando será muito útil durante toda a análise, não só desse arquivo, mas de outros também em futuros vídeos que eu farei. Imprima disassembly. Decoremos desse jeito uma instrução, esse é o primeiro argumento, no endereço tarará. Quando a gente imprime, ele já nos exibe aqui o endereço onde está, e que se trata da string, o CD não está no drive. Veja que durante a análise o Radar já comentou, trazendo a referência cruzada dessa string. Então está nos exibindo a função onde está e o endereço exato de onde está sendo chamada essa string, ou referenciada essa string, melhor. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode confirmar essa informação que foi comentada aqui através de um outro comando, que é o axt, para buscar pelas referências cruzadas de um determinado endereço, que no caso é o 0x004be380. E então nos é exibida então a mesma informação ali em cima, a função, o endereço e a instrução da string, que é o push. Muito bem. O que a gente quer fazer? A gente quer dar uma olhada no que está acontecendo, na verdade, dentro dessa função. Então, vamos imprimir o disassembly, que é este comando pd, mas com uma pequena mudança. Pd imprima disassembly --. O que queremos aqui é imprimir todo o contexto em volta do endereço da instrução, que é exatamente esse aqui. Então, vamos imprimir 8 instruções em volta deste endereço, no endereço 0x42dfc6. E aqui vemos a instrução da string, da mensagem de erro que a gente está buscando, 8 instruções para cima e outras 8 instruções para baixo, contextualizando a instrução que procuramos. E lembrando que estamos dentro de uma função, mas o nosso cursor, ou seja, a posição no binário, ainda não está lá. A gente está no entry point, lembrando, estamos no entry point. Então, que tal se a gente for para dentro dessa função, nos movimentarmos dentro do binário em questão para a gente conseguir trabalhar dentro dela de uma maneira mais eficaz. Então, para isso, existe um outro comando, S, do inglês seek, mas eu decorei como siga para. Então, podemos seguir para a função está sendo referenciada aqui, exatamente essa, que é 0042dfa0. E veja que a alteração ocorreu dentro do colchetes, ou seja, o radar está nos indicando que estamos dentro daquela função, dentro daquele endereço específico. Para confirmar, apenas o S de siga para, e ele confirma a posição atual nossa. Estamos dentro da função, mas a gente quer exibir toda a função, ou seja, a gente quer imprimir exatamente este conteúdo, mas de uma maneira mais completa e não apenas contextualizada como fizemos antes. Então, existe um comando que também será utilizado muitas e muitas vezes, que é o imprima disassembly da função atual. É o PDF. É um dos comandos mais fáceis de decorar. PDF e é exibido, então, o que estávamos procurando. Veja, aqui temos o nome da função, a referência que está sendo comentada aqui, o nome da função, as variáveis que vão compor dentro dessa função e entre outras instruções aqui. Então, para facilitar e documentar tudo, deixar tudo muito organizado para caso uma próxima vez a gente precise voltar neste binário, nesta análise, e não ter que fazer tudo de novo, que tal se a gente comentar o nome dessa função, para deixar tudo muito claro. O comando para renomear uma função é afn, e o nome da função nova, função para craquear.
que eu já sei que será nessa função que modificaremos os bytes para alterar os opcodes, para alterar todo o seu funcionamento e parar de exibir aquela mensagem. Então, a AFN, função para craquear, foi renomeado. Podemos colocar o PDF novamente para exibir o nome novo. Muito bem, está vendo que entre diversas instruções há uma específica aqui, uma chamada que então ocorre uma verificação e há um pulo que, caso o retorno dessa função seja comparado ao anterior e tal, ocorra um jump. Então, quando não for igual, o jump ocorre para fugir disso, da string. Ou seja, se não for igual, aliás, vamos lá, retomando, fiz confusão aqui. Se o valor retornado pela função e testado, se for igual, quer dizer que vai ser exibida a mensagem. Caso contrário, se não for igual, o salto ocorre e a mensagem de erro não é exibida, ou seja, o funcionamento continua, o jogo é executado e não pede proceder. Então a gente quer exatamente isso, que o jump sempre ocorra, esse salto sempre ocorra, para que cheguemos aqui sem a exibição da mensagem de erro. Mas antes da gente alterar, que a gente já entendeu o que é para ser craqueado aqui, já deu um pouco de spoiler, vamos ver o que tem dentro desta função específica aqui, que parece ser muito interessante, e a gente pode utilizar outras funcionalidades da ferramenta. Então, lembrando, o comando para ir até determinado endereço ou função é o S de siga para fcn.400440170. Chegamos no atual endereço da função, confirmando, é este mesmo. Então, PDF para exibir a função, e vemos aqui o seguinte: existe comentado pelo radar Quake3.executável, ou seja, uma busca por determinadas pastas, por determinado arquivo dentro de algo que ainda não sabemos, mas veja, está ocorrendo um import, uma função que foi importada do kernel 32, da biblioteca do Windows, e ela se chama getDriveTypeA. O que significa isso? Abrindo a documentação da Microsoft, que está tudo documentado aqui, a gente pode entender o que se trata essa função. Ela vai determinar se um disco, ou seja, a letra correspondente a um drive é um HD, um CD ou está em rede, entre outros também. A sintaxe para esta função utilizada no código C, como foi programado, é o getDriveTypeA, seguido pelo parâmetro, que é o que? A letra correspondente que deve ser analisada. Assim, a função, quando executada, terá um valor que será retornado. Dentre estes todos, a gente vai conferir agora lá no código, no disassembly, que ele sempre fica procurando pelo valor 5, para saber se é um CD mesmo. Então, vamos entender um pouquinho mais disso aqui. A gente pode ver que o endereço do import está indo para ESI. Temos algumas variáveis aqui, algumas alocações, que é C, a gente já pode entender que será a primeira letra a ser testada e verificada por essa função nativa do Windows. E então, o valor 4H, que é o C, é encaminhado como parâmetro da função getDriveTypeA, ou seja, é passado como parâmetro. Esta é a letra do drive que será passada como parâmetro, e depois de executada, a gente verifica, aliás, o código verifica se é de fato um CD. Caso não seja, ocorre um jump, que acontece tudo de novo. É somado e incrementado o valor até chegar a 122, ou 7H em hexadecimal, né? Que 122 na tabela ASCII é a letra Z. Então, o que está acontecendo nesse algoritmo aqui? Testamos uma letra de drive na função getDriveTypeA. Se não for igual a 5,
se não for um CD, ocorre o jump, que aí então é incrementado o valor. De C passa a ser D, de 63 para 64, correspondendo à letra D na tabela ASCII. E assim sucessivamente até chegar na letra Z, que é o último valor que será testado. Eu percebo que existe algumas setas aqui, quando ocorre esse tracejamento, existe esse tracejamento, na verdade a gente sabe, e sabemos, o radar sabe também, que é um loop, está ocorrendo um loop aqui, possivelmente é um forja que está sendo incrementado e etc. Muito bem, caso contrário, caso seja encontrado uma letra correspondente a um drive de CD, então o algoritmo busca pelos arquivos que ele vai precisar depois, que é o Quake3.executável e etc. Então a gente sabe que essa função, no caso, é apenas para verificar os drives e continuar com tudo. É uma função que a gente pode craquear? Sim, com certeza, mas não será o caso. A gente vai ter que alterar mais de um valor aqui, então para facilitar as coisas a gente só dá uma espiada nessa função para depois craquear a anterior. Vamos renomear essa função, que a gente já sabe do que se trata. AFN verifica drives. AFN para renomear a função. Repare, a gente também sabe para que serve esta variável. Então vamos renomear também esta variável. AFVN. N. Vamos lá, N de navio. Então vamos confirmar pelo menu de ajuda. É AFV, ponto de interrogação. E procuramos então pela ação de renomear o argumento local dessa função. Então, AFVN, o novo nome, que será drive, letra, o nome antigo da variável, ali. Agora podemos imprimir o disassembly da função novamente para saber se foi renomeado o drive letra e também o verifica drives. E assim foi feito. Voltemos para a função anterior, consiga para a função para craquear e apenas com um tab ele completa sozinho. Voltamos para lá, PDF, e muito bem. Porque agora a gente quer entrar num modo diferente. A gente está digitando vários e vários comandos aqui, mas existe uma forma mais dinâmica e mais fácil de percorrer o código, ir comentando e organizando cada vez mais e mais o seu projeto. Falando em projeto, inclusive, que tal se a gente salvar este projeto para que futuramente a gente consiga acessá-lo novamente? E através do comando P maiúsculo S e o nome do projeto que a gente quer salvar. Vou colocar Quake 3 vídeo. E foi salvo. Aproveitando, já que estamos falando sobre o projeto, a gente pode também acrescentar notas deste projeto específico com PN hífen. No meu caso, ele está abrindo no Vim, ou VI, ou VI, como você quiser falar, eu falo Vim. Mas vamos sair para, caso você queira alterar para algum outro editor de texto de sua preferência, existe um comando que é o E, que é para as variáveis do sistema da ferramenta do Radar 2. Então, para alterar ou confirmar qual editor de texto que está selecionado por padrão aí para o Radar, é os e-cfg.editor. No meu caso, eu configurei para o editor de texto VI. Se você quiser algum outro, é só colocar editor Vim, aliás, Nano, ou deixa no Vim mesmo. E assim foi feito. Então vamos editar, vamos apagar a tela aqui e editar as notas deste projeto. PN espaço menos, como eu executei aqui, está descrito aqui. PN menos e vamos inserir a descrição. Projeto para análise e modificação do arquivo binário do jogo Quake 3. Muito simples. Vamos salvar e sair dele. E assim foi feito. Queremos informação sobre aquele projeto específico, então P maiúsculo e
Quake 3 Video, o nome do projeto. E por algum motivo ele não exibe as informações. Estranho, deixa eu ver. PN. Pronto. E aí exibe a informação. Vamos salvar novamente. E assim foi feito. A gente precisa lembrar sempre de salvar o projeto para não ter nenhum problema com energia cair, etc. Ou esquecer de salvar e fechar. Enfim, ajuda bastante. Agora vamos ao modo que eu estava comentando antes, que era um modo completamente diferente, que é o modo visual. Para acessar o modo visual é através do V maiúsculo, que é fácil de lembrar de visual. Acessando ele, a gente vê que tudo começa a mudar. Nós temos aqui em cima uma barra de status indicando o endereço da posição atual no binário, 5 letras, que eu já vou explicar o que é, o nome do binário em que estamos trabalhando, aquele sinal da linha interativa de antes e o comando que está sendo executado para exibição na tela. É tudo muito dinâmico neste modo visual. Então, veja, aqui, diferente dos comandos executados anteriormente, a gente vai ter algumas teclas de atalho que nos serão muito úteis. Dentre elas, a primeira que eu quero ensinar e descrever é a letra P minúscula. Esta é a tecla de atalho. Executando o P, ou seja, batendo na tecla P, a gente vai alterando o modo de exibição. E repare, aqui nessa barra de status, o que será alterado? Será alterado estas letras para indicar onde estamos. O X corresponde ao hexadecimal em que estamos vendo agora. O seguinte será do A de disassembly, que será muito parecido com aquele retorno do comando PDF para exibir toda a função. Em seguida, o debug e outros dois que em outros vídeos eu comento sobre eles. Ao mesmo tempo que a gente vai utilizando a tecla de atalho P minúscula, o comando que está sendo executado é alterado. É mais uma forma da gente decorar os comandos. Olha só, print disassembly, imprima o disassembly, com uma variável que é utilizada dentro do radar, e depois a gente vê isso no endereço da função para craquear. Agora veja, esta é uma primeira tecla de atalho, o P minúsculo, para alterar essa exibição. Nós temos N outras teclas de atalho que podem ser confirmadas com o ponto de interrogação, que é o ponto de interrogação. A gente acessa o menu de ajuda e o ponto de interrogação mais uma vez para ajuda completa. Para a gente movimentar para cima ou para baixo, existem duas formas. A primeira são as setas do teclado que irão funcionar normalmente. Mas uma outra forma, como a gente estava se referindo ao editor de texto Vim, ou VI, vai, enfim, também é possível utilizar as teclas H, J, K, L, que estão descritas aqui, como esquerda, para baixo, para cima e para a direita. Quem está acostumado à interface do editor de texto vai ser só colocar em outra ferramenta a prática, porque é muito simples e muito parecido. Veja, para a gente sair dessa tela, a terceira tecla de atalho é a Q de sair, que é simples, voltamos à tela inicial. Então, temos o P minúsculo, o ponto de interrogação e o Q de sair. Dentre outras teclas de atalho, a gente pode acessar a nossa linha interativa do radar, que é com 2 pontos. Acessando 2 pontos, a gente consegue puxar essa linha interativa no modo visual. Veja, lembra aquele primeiro comando que eu ensinei, que era inútil? É o FO, e assim a gente pode executar. PDF, por exemplo, pode ser executado também dentro do modo visual. Então, para a gente sair disso, é só pressionar Enter. E aí voltamos para o modo visual. Então, 2 pontos, Enter. A linha interativa do radar 2 some e a gente consegue movimentar por toda essa parte gráfica, digamos assim, que vai ser muito útil. A gente vai trabalhar bastante com ela neste vídeo. Pois é, outro comando
Outra tecla de atalho é o R maiúsculo. O que vai fazer? Vai alterar as cores do modo visual e de toda a ferramenta. Então, estou pressionando o R maiúsculo, ele vai alternando as cores. Ah, mas como que eu faço para voltar no anterior? 2 pontos para acessar a linha interativa, e o tema que eu utilizo aqui é o tema Monokai. Então eu estou executando o comando echo, apenas ele vai ser exibido todos os temas que estão disponíveis aqui. O padrão é o default, mas eu utilizo o outro, e para definir um específico é o Monokai. Veja que nada é atualizado depois que eu executo um comando na linha interativa do modo visual. É preciso apertar Enter para que tudo seja atualizado. Então, veja, R maiúsculo, echo, Monokai, pressiono Enter, nada acontece, pressiono Enter novamente para sair, então é atualizado. Ok, então podemos percorrer aqui e a gente está na função para craquear. A partir deste ponto que a gente vai começar a modificar o binário em questão, ou seja, a craquear. Lembrando que a gente já definiu o que será feito aqui, a alteração de JNE, ou seja, este salto deverá ocorrer sempre para que essa instrução da string, da mensagem de erro, não ocorra. Então o que a gente quer? A gente quer chegar exatamente neste cantinho aqui e alterar. Como a gente faz isso? Através de uma forma muito simples, que é a tecla de atalho do modo visual, que é o C minúsculo. O C minúsculo a gente consegue com as setas, ou se não com aquelas teclas HJKL, a gente consegue ir movimentando o cursor até chegar exatamente à instrução que queremos. E veja, como eu sempre insisto nesse ponto de manter um projeto todo organizado, repetidas vezes, eu acho que vale a pena comentar sobre uma outra tecla de atalho, que é qual? A gente vai sair um pouquinho do modo cursor, que é esse aqui, com C minúsculo. Então, C minúsculo para entrar no modo cursor, e ir selecionando cada coisa, e C minúsculo para sair. Saímos? Muito bem. Vamos percorrer a tela com as setas até chegar na instrução de chamar a função de verificação dos drives. Chegamos aqui logo abaixo da barra de status, então estamos no endereço 42dfbd, como está indicado aqui. Então o que a gente quer fazer aqui? A gente quer comentar essa linha para manter o projeto organizado. A tecla de atalho para comentar algo é o ponto e vírgula. E assim é exibido um prompt ali em cima para que a gente digite, por exemplo, teste. E o comentário é colocado logo aqui. Podemos digitar teclar novamente o ponto e vírgula, teste 2, que será concatenado ao comentário anterior. E para apagar tudo, ponto e vírgula, menos, que vai apagar todos os comentários desta linha específica e não de outra. Veja, eu vou colocar aqui, teste, ponto e vírgula, teste. Vamos para a instrução, teste. Olha, já vamos colocar um comentário aqui, ó, instrução, não, é isso, instrução para verificação dos drives, certo? Se eu descer aqui e apagar este comentário, apenas este comentário que é deletado. Existe uma outra forma, como a gente fez para o nome, para a descrição do projeto, a gente pode fazer o mesmo para os comentários. A gente pode entrar no editor de texto que já foi configurado anteriormente, que está exatamente o comentário feito, instrução para verificação dos drives, retorna, não lembro o que retorna, então retorna valor para em AX, pronto. Vamos colocar isso, salvamos e então o comentário é feito ali. Agora a gente pode apagar este comentário e deixar assim, mas
Por que eu estou apagando e colocando de novo? Porque existem outras formas da gente chegar até lá, porque às vezes essa movimentação da tela não é o ideal. Voltamos para o cursor, ou seja, C minúsculo, até a instrução do call, verificar drives, que aqui a gente pode também colocar um comentário, instrução para verificação dos drives. E assim foi feito. Lembrando, fizemos vários comentários. Vamos salvar o projeto. 2 pontos para acessar a linha interativa, P maiúsculo, S minúsculo e o nome do projeto, que é Quake 3 Video. E assim foi feito. Será que apenas PS resolve? Também resolve. Então apenas o PS também vai salvar o projeto atual. É muito importante mantermos tudo organizado. Vá por mim. Este arquivo é pequeno, aliás, então para projetos grandes isso vai ajudar bastante. E no final eu vou ensinar como abrir o projeto diretamente da linha de comando do Linux. Então vamos lá. A gente quer mudar essa instrução aqui de 75, que é o JNE, correspondente ao valor do jump, o JMP. Eu não vou ficar especificando muito bem sobre engenharia reversa e instruções como fazer e como proceder, porque eu pressuponho que você já saiba isso. E também existem N conteúdos já disponibilizados aqui no YouTube para ensinar Assembly. Recomendo muito assistir a todos em língua portuguesa, que vale a pena. Então, como a gente consegue mudar este valor aqui para o que a gente quer? Então, é muito simples. Com o cursor, com o modo cursor ativo, a gente chega até aqui e pressionamos I minúsculo. O I minúsculo ele vai mostrar esse prompt aqui, pedindo para inserir um novo valor para cá. Então, o que a gente pode fazer? Já sabemos, eu já sei, na verdade, de 75 para o jump em 32 bits é o valor EB. Este é o opcode para alterar, e olha só, a partir do momento que a gente executa isso, ele já vai mudar a instrução. E está realizada o crack, está feito o crack, na verdade, porque agora, a toda hora que chega até aqui, nessa instrução, independente do drive, se existe ou não CD, se é ou não CD, ele será, ocorrerá um salto para fora da string, e assim será feita o crack, né? Então vamos comentar. Instrução craqueada. Mas veja, a gente consegue alterar além do hexadecimal ali, o opcode. Antes estava 75, voltaremos ao original e volta para o JNE normal. Então o que a gente pode fazer? A gente também pode inserir o assembly dentro, aliás, digitar uma instrução dentro desta linha, sem se preocupar muito com o opcode referente à instrução. Para isso, é a letra A maiúscula. Então, quando pressionamos a A maiúscula, vai aparecer ali em cima, escreva algum código assembly, x86 32 bits. Então, a gente pode digitar o que a gente quer. Jump para o endereço exato daquela para onde estava indo, na verdade, o original, que era 0x0042DFD5, não, 6 não, 5. E ó, cada vez que eu mudo aqui, ó, a seta vai para um lugar diferente. Vamos colocar 9. Ó lá. Então o radar ele é bem inteligente nesse aspecto, no modo visual, que facilita bastante. Vou deixar o 5 aqui. E assim está feita. Salvar alterações? Sim, eu quero salvar alterações não apenas no binário, mas assim como no projeto também com PS. E assim foi feito o crack de uma maneira muito simples. No texto do blog eu faço referência a alguns outros comandos pela linha interativa. Eu não estou fazendo isso agora. E só um segundo que o microfone caiu aqui, senhoras e senhores. E voltamos, depois do microfone cair no meu colo. Muito bem. Pois bem, eu estava falando do texto no blog que
Todas as ações desempenhadas com a alteração do opcode, com a alteração da instrução craqueada no caso, no texto do blog eu faço tudo pela linha interativa. Eu optei por fazer pelo modo visual, porque o vídeo é visual, facilita bastante, vocês conseguem ver exatamente o que está acontecendo na minha tela e eu consigo ir explicando cada passo a passo. Diferente do texto, que a interpretação do texto será outra, pode gerar um pouco de confusão. Então existem duas formas. A primeira é pelo modo visual, através da tecla de atalho C minúscula, como eu já disse. Vamos sair do modo cursor aqui, como eu já disse. E também pela linha interativa, onde o comando que deve ser executado é... deixa eu ver se eu me lembro aqui, era WX... é isso mesmo. É WX, por caso hexadecimal. Então, vamos fazer isso. 75. A gente vai voltar ao original, onde? No endereço 0x0042DFC4. Vamos ver se atualizou. E atualizou. Olha só. Então, existem essas formas também pela linha interativa, sem necessariamente abrir o modo gráfico. Então, vamos voltar lá para o crack. 75 a gente coloca, vamos colocar o EB aqui com a tecla I minúscula EB e tá feito. Então nosso crack está feito, a gente salva mais uma vez o projeto. Muito bem, assim foi concluído, a gente pode sair do modo gráfico, certo? E agora vamos fazer o seguinte, vamos sair do Radar. Sim, eu quero salvar o projeto e também eu quero sair da ferramenta. O que a gente quer fazer agora é comparar. Lembrando que no começo do vídeo a gente tinha o original. Então a gente quer comparar se de fato o Radar alterou o arquivo. Então como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um diff, mas através de uma das ferramentas, já que o Radar 2 é um conjunto de ferramentas, um framework, a gente pode rodar o comando RADiff2 para comparar dois binários. No caso, a gente vai comparar o arquivo original com o arquivo craqueado. Vamos lá. Diff Quake 3 original com Quake 3 craqueado. E exatamente no endereço onde estávamos trabalhando, que é este aqui, aliás, não exatamente o endereço, mas aqui é o mesmo offset, né? Ele está indicando que entre este binário e este binário ocorreu uma alteração do hexadecimal 75 para EB, que é o opcode de referência. Se eu não me engano, a gente pode acrescentar inclusive a instrução desassemblada. Deixa eu ver. É mais ou menos isso, né? Ele não interpretou tudo, então, mas a gente pode ver que existe uma diferença do JNE para o jump, sendo este o arquivo craqueado. Então foi feito o nosso crack e está pronto para ser executado e o nosso jogo rodado sem necessariamente sem precisar de fato do CD. Antes de encerrar com um corte rápido aqui, eu já estava me esquecendo de exemplificar o comando no terminal para abrir diretamente o projeto. Então, para isso, a gente executa o R2, -p de projeto, Quake 3, vídeo, que é o nome do nosso projeto que a gente salvou anteriormente. O binário será arquivo, todas as informações do arquivo do projeto serão carregados também, juntamente na ferramenta. Lembrando que a gente parou neste endereço. Se a gente entrar no modo gráfico, com V maiúsculo, alternar, a gente vai ver que os comentários ainda estão aqui. Então isso vai facilitar muito, muito, muito mesmo em projetos maiores. Agora sim, a gente pode encerrar este vídeo do Radar 2, um vídeo introdutório, que espero que vocês tenham curtido.
é uma maneira de trazer para usuários lusófonos, falantes da nossa língua portuguesa, como funciona o radar, e já que existem material tão escasso sobre isso na internet. Então, além deste vídeo, que é um complemento para o texto que está disponível no meu blog, sobre o Quake 3, né, sobre este binário. O próximo vídeo, também o próximo texto que eu publicarei logo em breve, será sobre um outro software, outro jogo da mesma empresa do Quake 3 de desenvolvimento, que é a ID Software. Não vou falar que jogo que é, porque talvez a gente esbarre em direitos autorais, diferente do Quake 3, que todo o seu código-fonte já está publicado no GitHub da empresa, da ID Software. Inclusive, a função que a gente analisou de verificar os drives está disponível lá. A gente pode ver o original, o arquivo original, e comparar, e estudar e aprender mais sobre assembly dessa forma. Então, o próximo vídeo será também de um outro software da mesma empresa, mas que o seu código-fonte não está disponível na internet. Então, devido às políticas do YouTube, talvez a gente esbarre em alguma lei aí que não vai ser muito legal. Então vou evitar, tanto neste vídeo quanto no próximo, dizer o nome do software, embora ele dê algumas dicas aí, que é da mesma empresa, um jogo de FPS também, de terror. Nosso intuito não vai ser modificar um binário para que ele não peça o CD. Na verdade, nosso intuito é outro, será o de analisar uma DLL, analisar o algoritmo de verificação de uma CD key, que era muito comum para todos os jogos da época e ainda é. Então era uma chave de licença que só assim poderíamos instalar o jogo no computador e também de abrir o jogo e enfim, jogar na internet e tudo mais. Então a gente vai analisar este algoritmo e a gente vai também aprender como criar um gerador de CD key com base nesse algoritmo. Será um vídeo um pouco maior do que este, que achei que era para ser rápido, mas acabou não sendo. O importante é que vocês tenham paciência para aprender, isso é fundamental, e espero que este vídeo tenha ajudado, assim como o texto também. Então, muito obrigado pela paciência, de verdade. Um grande abraço a todos e falou!